Bom dia, pessoal. Vamos ficar em pé para ter um tempo de louvor agora? Queria chamar as crianças, se quiserem vir aqui na frente, se não quiserem, também não tem problema. E agora a gente vai cantar uma musiquinha. Cada passo que eu der é
Eu gostaria de gostaria de convidar vocês agora a baixar as cabeças e pensar em motivos de gratidão. Quem quiser falar em voz alta uma frase, um motivo de gratidão a Deus, fica à vontade. Te agradeço, Deus, porque nós podemos estar aqui reunidos em Teu nome, Pai. Te agradecemos porque Tu cuida de cada etapa da nossa vida, Deus. Tu cuida de cada detalhe do nosso dia, mesmo que a gente não perceba, Senhor Deus. Recebe esse nosso louvor agora, Pai. Que Teu Espírito nos leve a adorar com coração sincero, Deus, e com coração transparente a Ti, Senhor. A tua vontade vem em nós reinar. Somos o teu povo em comunhão, reunidos pra te adorar. Tu és nosso Pai querido e como Pai nos ama e nos quer, dá-nos compreensão da tua graça e plena paz no coração. Te agradecemos por Jesus que morreu na cruz e restaurou o que era treva em nós, fez luz. Tu és nosso Pai querido e como Pai nos ama e nos dá a paz.
em Cristo, graça encontrei, totalmente novo, me entreguei, não há nada em mim, só em ti. Tu és perfeito, sinto tua paz, fidelidade, justiça e amor. E Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com tua glória. Vou viver para adorar a Jesus, Rei da glória. Salvo em Cristo, graça encontrei, totalmente novo, me entreguei, não há nada em mim, só é a ti. Tu és perfeito, sinto tua paz, fidelidade, justiça e amor. E Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com tua glória. Vou viver para adorar a Jesus, Rei da glória. E os anjos cantam bem, clamam santo, esperando te voltar, cantarei aleluia, aleluia, aleluia. Só as vozes. Aleluia, aleluia, aleluia. Os meus olhos ponho em ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre tudo que existe acontece. Tu sabes. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és
Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo que a gente teve, Senhor. Te peço também pelo tempo que as crianças vão ter lá em cima, Pai, que tu dê sabedoria aos professores, entendimento ao coração das crianças, Senhor. E que o teu Espírito nos dê sabedoria agora, nos dê entendimento para que a gente receba da tua palavra, Pai. Que tu abençoe o resto da nossa semana, Deus, e que a gente consiga entender, Pai, que tu é a primeira coisa em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom dia. Te convido a abrir sua Bíblia junto comigo. Salmo de número 51. Tivemos um momento muito rico com as músicas. E agora a gente vai ler mais uma música. Em cima dessa música que escreveu Davi, nós vamos nos próximos minutos adentrar nas linhas desse poema. E a nossa expectativa é que ao ler, ao estudarmos a palavra de Deus, fale com cada um de nós que está aqui hoje nessa manhã. Vamos ler então. Salmos capítulo 1 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores,
para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos seus lábios, aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nosso Deus, Pai Celestial, obrigado por essa pequena porção da palavra, Deus, que ela faça sentido nos nossos corações nessa manhã, Pai. Que nosso coração se apegue, ó Deus, às verdades eternas aqui contidas, Pai. E mude dentro de nós, ó Pai, aquilo que tem que ser mudado nessa manhã. Em nome de Jesus, me capacita nesse momento, Pai, a começar em mim. Que essa palavra toque corações, Pai. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Se você chegasse aqui hoje de manhã, nessa celebração, e escolhesse um lugar para sentar, e sobre aquele lugar ali você encontrasse um álbum de fotografias de um casamento. Você não conhece a pessoa, você olha assim, nossa, um álbum de fotografias. E você olha aquelas fotos ali, acha bonito, acha interessante, né? Os momentos ali. Isso gera em você um sentimento. Agora eu te pergunto, se você chega aqui na celebração, você se depara com o seu álbum de casamentos. Você abre ele, você começa a olhar aquelas fotos. E isso vai gerar um outro tipo de sentimento dentro de você. Sabe por quê? Porque você conhece a história por trás de cada uma das fotos que ali estão. Você, olhando ali os olhos da tua esposa, do teu marido naquelas fotos, você consegue resgatar os sentimentos que existem em cada uma daquelas fotos. Diferente de você olhar uma foto de casamento de outras pessoas que talvez você nem conhece. A maioria dos estudiosos atribuem esse salmo que a gente acabou de ler a um momento específico da vida de Davi. E eu quero começar hoje contando a história por trás da foto. Se a gente olhar para esse salmo é como se fosse uma foto, né? Um poema que relata uma situação. Mas como eu falei, os estudiosos eles atribuem que esse salmo foi composto num momento muito específico da vida de Davi. E eu acho fascinante a Bíblia, tem um dos aspectos dela que eu acho muito lindo. De que os grandes heróis da Bíblia, aqueles grandes homens e mulheres que contam nas histórias da Bíblia, eles tiveram momentos de vitórias e momentos de derrota. E a Bíblia, ela não esconde as derrotas das pessoas. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra a vida como ela é. Ela mostra as vitórias e as derrotas. E nós, ao lermos a Bíblia, ao lermos as histórias dessas pessoas, nós podemos nos identificar com elas. Porque elas são pessoas como nós, vivendo talvez em contextos diferentes, mas seres humanos como nós. E Davi viveu momentos de muita vitória com Deus. O momento em que ele derrotou Golias, né? E o momento em que ele foi ungido rei de Israel. Lá em 1 Samuel 13, 14, Deus está indignado contra o rei daquela nação que é Saul, e ele fala, eu vou escolher um homem segundo o meu coração. E ele escolhe Davi. Então Davi é um dos grandes personagens do Antigo Testamento, um homem que é colocado como líder do povo de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Mas a vida de Davi não foi só uma vida de vitórias, ele teve também derrotas, como eu falei anteriormente. E se você pegar em 2 Samuel, ali pelo capítulo 11, você vai ver que Davi caiu, Davi pecou. E a história foi mais ou menos assim. Joabe, que é o comandante do exército de Davi, foi à guerra. E era costume naquela época que os reis fossem à guerra junto com seus comandantes. Eles iam à frente para ser o exemplo, né, da conquista de uma nova cidade. Tanto é que depois, se você ler o capítulo 12, você vê que Joabe conquista uma cidade e ele chama Davi. Porque ele fala assim, Davi, vem aqui comigo, porque se você não estiver junto comigo quando eu conquistar essa cidade, as pessoas podem atribuir a mim. E eu sou o seu subordinado. O fato é, Davi ficou em casa, ficou no palácio. E fala ali no capítulo 11, 2 Samuel, que ele levantou-se da sua cama de tarde.
Então é sinal de que ele estava dormindo durante o dia. Estava num chamado voyeurismo, né? Estava assim, com a mente vazia. E quando a mente vazia, tem até aquele ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Quando a mente nossa está vazia, ela vai indo por lugares que muitas vezes ela não deveria ir. E Davi sobe ali no palácio dele e ele se depara ao longe com uma mulher se banhando, tomando banho, Betseba. Ele olha aquela mulher e ele acha aquela mulher muito formosa, ele manda vir aquela mulher. Quero ter uma conversa com ela. Entenda-se ter uma conversa como Davi abusa daquela mulher, né? Muito mais do que uma conversa. E aquela mulher não é uma mulher casada, né? Com Urias, o hitita, um homem que está lá na batalha, junto com Joabe. E ele abusa dessa mulher de uma maneira totalmente contra os princípios do próprio Deus. E a mulher volta para casa destruída, né? E acontece algo muito peculiar. Ela vem a engravidar de Davi. E ela manda mensagem: Davi, estou grávida. E Davi, tentando esconder aquilo que ele tinha feito, tem uma ideia, né? Manda vir Urias da batalha e fala com Urias: Urias, vai para casa. Deite-se com a sua mulher, aproveita esses dias aqui, eu quero saber notícias da guerra, mas mandou ele para casa. E Urias é muito interessante que ele tem um apreço muito grande pelo propósito dele de servir junto à batalha. Ele recusa ir para casa. Ele não se permite dormir com a mulher. Ele fala: como posso eu dormir com a minha esposa na minha casa se está tendo uma batalha lá? Né? Eu tenho um compromisso. Ele não dorme, Davi fica sabendo que ele não foi para casa, e no próximo dia chama ele novamente, tenta o embebedar, e mesmo sobre o efeito do álcool, aquele homem não vai para casa deitar-se com a mulher. Porque se ele tivesse ido para casa deitar-se com ela, poderia se atribuir aquela criança que em breve nasceria ao pai dele, a Urias, né? E não a Davi. Esse era o plano de Davi. E Davi, então, diante dessa incapacidade dele de levar a cabo esse plano tão terrível, ele dá um passo a mais de maldade. Ele redige uma carta e coloca na mão de Urias. E na carta ele pede que o comandante Joabe pegue aquele homem e coloque na frente do campo de batalha, justamente para que ele morra. E assim o caminho se abriria para que ele pudesse se apoderar daquela mulher. E Urias ingenuamente pega aquela carta e leva nas mãos de Joabe. Joabe lê a carta e assim acontece como a vontade do rei. O homem vai na frente da batalha, eles se aproximam dos muros da cidade e aquele homem morre. E o comandante Joabe manda uma mensagem para Davi dizendo que eles conseguiram tomar a cidade, mas muitos morreram. Inclusive morreu Urias. E Davi ainda fala do alto da sua arrogância: é assim mesmo. A batalha é assim mesmo. Uns morrem mesmo da batalha, isso é normal. Mas, na verdade, aquilo que aconteceu foi a execução de um plano terrível. Um plano terrível que Davi executou contra aquele homem. A criança nasce, Davi se apodera daquela mulher, faz dela mais uma das suas esposas. E isso que Davi fez ofendeu profundamente a Deus. Deus não aceitou isso que aconteceu. Não passou desapercebido aos olhos de Deus. E Deus toca no profeta Natã, fala: Natã, vai lá confrontar Davi. Preciso que você vá lá mandar uma mensagem para Davi. E o profeta Natã entra ali na corte do palácio e conta uma história para Davi. Davi, tem uma história para te contar da parte de Deus, que eu preciso que você me ajude a decifrar essa história. Haviam 2 homens, um muito pobre e um muito rico. O muito rico tinha diversas posses, né? Dentre elas muito gado, muitas ovelhas, né? E o homem pobre tinha apenas um cordeirinho. Apenas um cordeirinho. E esse cordeirinho ele cuidava tanto. Ele tinha como se fosse um filho. Comia na mesa com ele, dormia no colo desse homem pobre. Certa vez veio uma visita, visitar o homem rico. E ao invés de tomar um dos seus cordeiros, ele manda matar o cordeirinho do pobre para servir a sua visita. O que você acha que deve acontecer a esse homem? E Davi, quando ouve isso, se enche de raiva, né? E fala: não, esse homem tem que pagar as consequências. Ele tem que pagar 4 vezes mais aquele que ele lesou. Porque afinal de contas ele fez algo terrível contra aquele homem pobre. E Natã fala: você é esse homem. Você é esse homem. E quando Natã fala isso para Davi, cai a ficha de Davi do que ele tinha feito.
ele cai em si diante dessa colocação do próprio Deus. E acontece algo no coração de Davi muito interessante, que é o arrependimento. Arrependimento, meus queridos, arrependimento. Arrependimento é um dos conceitos mais presentes na Bíblia e menos explorados nos nossos dias. As mensagens que são muitas vezes pregadas nos púlpitos das igrejas por aí afora, muitas vezes não falam de arrependimento. Não falam da necessidade de se arrepender diante da maldade, diante daquilo que é feito de errado. Muitas vezes o povo cristão, ele está mais voltado para a prosperidade, para a bênção, para o crescimento, do que efetivamente para o arrependimento. E o chamado de toda a Bíblia é para o nosso arrependimento. A Bíblia clama em todas as suas páginas, desde o Antigo Testamento: arrependam-se, arrependam-se. Os profetas do Antigo Testamento, em todos eles falam assim: assim diz o Senhor, arrependam-se. Chega João Batista no começo do Novo Testamento pregando o arrependimento. E Jesus também, quando começa o seu ministério, ele fala: arrependam-se, arrependam-se. E é até interessante um texto, se abre comigo lá em Lucas capítulo 13, do 1 ao 5. Tá certo aquele relógio, 10h44? Ou não? É 10h44, Lava? 51? Ah, tá. Então tá bom. Até 11h30 nós vamos aqui, tá bom? Fique tranquilo. Lucas capítulo 13, do 1 ao 5. Olha que interessante esse texto. Que Jesus está falando para os seus discípulos ali. Olha só. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Abre aspas. Vou explicar para vocês. Aquelas pessoas pensaram assim, que esses homens, eles sofreram tanta desgraça, foram mortos por Pilatos, porque provavelmente eles fizeram alguma coisa terrível. E talvez ressoou lá na mente deles o que ressoa até hoje nos nossos dias, que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. Talvez estava ressoando esse ditado lá para eles. E depois Jesus respondeu, versículo 2: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Entende o que Jesus está dizendo? O que está em jogo na nossa caminhada com Deus, na nossa vida, tem a ver com o nosso coração arrependido. Arrependimento, meus queridos. Arrependimento. Não ignorar as coisas quando há um tropeço. Arrependimento é o que Jesus fala. E a olhar para esse texto, aqui no Salmo 51, é um texto que fala de arrependimento. E a minha intenção hoje de manhã é tirar daqui, das palavras de Davi, um homem que se arrependeu de verdade, lições para a minha vida e para todos nós, da nossa caminhada no que diz respeito a esse tema do arrependimento. Então, primeiro, vamos começar aqui no versículo do 1 ao 3. Vamos ler novamente. Salmo 51, do 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu dei uma ênfase, quando eu li aqui, no meu. Porque o primeiro ponto que salta aos nossos olhos ao ler esse texto é que arrepender-se é um verbo que se conjuga somente na primeira pessoa. Eu não tenho como me arrepender por ti. Cada um de nós aqui luta com pecados, talvez alguns lutam com os mesmos pecados que outros, mas o fato é que, dentre nós aqui, cada um tem uma luta.
E diante desse pecado, muito provavelmente não é um pecado tão grave quanto foi o de Davi. Cada um de nós tem que conjugar o verbo arrepender-se na primeira pessoa. Porque quando acontece algo de errado na nossa vida, que a gente pisa na bola, muitas vezes a gente justifica. Eu fiz isso por causa que aconteceu tal coisa. Eu fiz isso por causa do outro. Ah, mas olha o que me aconteceu também. É justificável eu ter caído dessa forma. Arrependimento é algo no seu coração. Arrependimento é uma coisa que vai acontecer entre você e Deus. E o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração. Conjugue na primeira pessoa. Versículo 3 aqui, eu li o começo dele. E eu gostaria de destacar o final do versículo 3 também. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. O que é o pecado nos perseguindo? Quando nós cometemos algo de errado, aquilo se transforma num peso na nossa vida. Se transforma num peso. Por exemplo, quando a gente mente. A mentira, ela vira... A gente tem que tomar todo um cuidado, né, para não mentir, para não fazer a mentira se contradizer. O caminho mais curto não é a verdade. A mentira é o caminho pesado. É como se a gente vestisse uma mochila nas nossas costas e estivesse carregando. Vai dormir de noite, acorda de manhã, já está pensando de novo novamente naquela coisa errada. E ela vai nos perseguindo, assim como perseguia Davi. Eu tenho certeza que esse salmo é fruto de um homem que se viu com o peso de um pecado sobre os seus ombros. E eu não sei qual que é a realidade sua, mas o fato é que o que Deus quer gerar no nosso coração é tirar esse peso das nossas costas. E você pode sair hoje de manhã sem esse peso nas suas costas dos seus pecados. Versículo 6 aqui do Salmo 51 diz o seguinte: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Deus, ele não está interessado com as aparências. Deus, ele não está interessado se o que eu estou falando aqui em cima está bonitinho ou não. Se as palavras eu estou articulando bem. Deus está interessado com o meu coração. Às vezes a gente está muito bem por fora. Aparentemente está tudo ajeitado, a roupa bonita, bem maquiado, dinheiro no banco, aparentemente está tudo bem. E isso não impressiona a Deus. Deus, ele quer entrar lá no nosso coração. Ele quer a gente com sinceridade diante dele. As aparências não enganam a Deus. Pouco importa o exterior para Deus. Sei que desejas a verdade no íntimo. E o arrependimento liberta. Nos liberta o arrependimento. Quem se arrepende, liberta-se do peso do pecado. Do peso do pecado. E, infelizmente, o pecado, ele vai anestesiando lentamente a nossa consciência. Quando a gente peca a primeira vez, aquilo nos escandaliza. Como se a gente colocasse essa mochila de 10 quilos nas costas. No primeiro momento, aquilo nos assusta. Mas vou ter que levar esse peso, mas a gente vai levando. E, infelizmente, às vezes a gente já se acostuma a levar esse peso. E a gente acha que é até normal levar esse peso. A gente peca de novo. E o peso aumenta ainda mais. Isso faz de nós pessoas, muitas vezes, que vivem uma vida prostrado. E aquilo que Davi fez contra aquele homem Urias, cortou o vínculo dele com Deus. Tanto é que ele fala aqui no versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Por que ele está falando isso? Ele está falando que a partir do momento que eu pequei, eu senti que Deus se distanciou de mim. Se distanciou de mim. E o fato é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus,
ele agia no meio do povo diferente do que ele age nos nossos dias. Ele ungia especificamente alguns profetas, ele agia nos reis, no caso Davi, era um rei que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas Jesus falou que no Novo Testamento ele enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias. Então todo aquele que crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e convida ele para ser o dono da sua vida, recebe esse presente do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos confronta do pecado, quem nos faz crescer, quem nos leva adiante, nos promove esse relacionamento vivo com Deus em nós. Só que quando a gente peca, a gente meio que vai apagando esse Espírito Santo em nós. Por isso da necessidade do arrependimento, para que o Espírito Santo de Deus volte a pegar fogo dentro do nosso coração. Versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Arrepender-se, meus queridos, é entender que todo pecado é, em última instância, contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus. E às vezes a gente tem mais medo das pessoas do que de Deus. A gente tem mais medo de ser descoberto pelas pessoas quando a gente faz uma coisa errada, das consequências que talvez aquele pecado vai trazer diante das pessoas, do que efetivamente de Deus. Lá no Antigo Testamento, José é testado, né, ele é provado pela mulher de Potifar, que quer se deitar com ele. E José fala assim: como eu poderia pecar contra o meu Deus e fazer uma atrocidade dessa contra o meu senhor Potifar? Entende que José, lá no Antigo Testamento, ele entendeu isso. De que quando ele peca contra Deus. Ele peca contra Deus. E tem um texto lá em Mateus 10, 28, até ali eu vou projetar. Foi o próprio Cristo que falou. Um alerta para nós. Olha que interessante esse texto. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Muitas vezes nosso coração ele tem medo das consequências terrenas dos nossos pecados. E a gente perde a percepção de que Deus é muito maior e que Deus está interessado em curar efetivamente a nossa alma. E Davi, nesse versículo 4, ele olha e ele fala isso: só contra ti eu pequei. Contra ti eu pequei. Nenhum pecado é tão grande que não possa ser perdoado. Nenhum pecado é tão grande. Daqui a pouco você tem um peso muito grande de algo muito terrível que você fez. Deus perdoou Davi. E Deus quer te perdoar. Deus quer te limpar desse pecado. Entretanto, as consequências existem. Todo pecado tem as suas consequências. E Davi, naquele contexto lá de 2 Samuel, se você ler o desenrolar dessa história, aquela criança que foi gerada, ela vem a morrer. E a família de Davi nunca mais foi a mesma depois daquilo que aconteceu. Houve consequências. Deus perdoou Davi, mas as consequências ali estavam. Ali estavam. Versículo 5, vamos adiante. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 5, ele fala o seguinte, que Davi ele se dá conta de que o pecado não foi algo pontual na sua vida, mas sim de que ele é pecador. Mais uma vez, o arrependimento, ele se dá conta, ele não se justifica, né? Ah, mas foi só dessa vez que eu foi só agora que eu fiz. Ele não, o coração arrependido, ele não busca diminuir o pecado dele. Entende isso? Davi ele não falou assim: pisei na bola. Na verdade, eu não sou tão mal assim. Eu já fiz muita coisa boa, Deus. Lembra do Golias que eu matei? Olha que legal. Porque às vezes a gente faz assim, né? Quando a gente pisa na bola, a gente fala assim: puxa, mas eu caí, mas olha, mas eu faço tanta coisa boa, né? Foi só dessa vez que eu caí, puxa, olha. E um coração realmente arrependido, ele se dá conta da sua essência.
E Davi, quando fala que eu sou pecador desde que nasci, ele está se enxergando um homem pecador. Então aqui diante de nós temos essa oportunidade de trazer isso para a nossa vida também. Quando eu erro, assim, puxa, esse meu erro me afastou de Deus. E sabe de uma coisa, em última instância, eu sou pecador mesmo. Deus tem misericórdia de mim. Muito pouco do que sai da minha boca é coisa boa. Deus tem misericórdia de mim porque, olha, daqui a pouco eu vou cair de novo nisso. Me limpa, me cura, me restaura. Isso é um coração arrependido, um coração que se enxerga pecador. Se enxerga totalmente necessitado e carente de Deus. A igreja é o local onde as pessoas entram, as pessoas se reúnem, porque elas querem ser curadas. Nós somos a comunidade daqueles que enxergam as suas dificuldades, se deparam claramente com nossa incapacidade, nossa falta, e nós olhamos para Deus e falamos assim, se não for pelo Senhor, ai de mim, ai de mim. Diante de Deus não existe justificativas. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não importa se é um pecadinho ou um pecadão, é a morte. Mas há esperança para nós, porque Cristo nos morreu por nós naquela cruz, e o sangue dele nos dá acesso a sermos justificados diante do Pai. E isso nos é motivo de esperança. Então Davi ele se dá conta de que o pecado não foi algo pontual na sua vida, mas sim de que ele é pecador. Charles Spurgeon falou uma frase bem interessante. Ele diz assim, que o arrependimento não te fará ver Cristo, mas ver a Cristo fará com que te arrependa. Olhar para Cristo, para o que Ele fez na cruz, lança luz sobre a nossa existência pecadora. Nós somos pecadores. O pecado ele faz parte da nossa... Vem de fábrica, né? Quem tem filhos pequenos vê o quanto que uma criança, você não precisa ensinar isso para ela, ela já vem de fábrica. Já vem de fábrica em nós. 5º, versículo 12. Vamos adiante aqui. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Diante desse quadro que foi pintado até aqui nesse salmo, Davi se dando conta do seu pecado, da sua maldade, ele revela da intenção do seu coração de mudar. Deus, até aqui eu fiz errado, daqui em diante virou um novo capítulo na minha vida. E nesse pecado eu não caio mais. Mudança de atitude. Arrependimento, no versículo que a gente acabou de ler aqui, ó. Arrependimento é igual obediência, que é igual mudança de atitude. Mudança de atitude. Acho incrível que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Um homem que, naquele contexto, os cobradores de impostos, eles faziam todo tipo de rolo. Sabe, já viu uma pessoa enrolada? Tudo ele queria levar uma vantagem. Tinha ali ele olhava para as mãos dele, Zaqueu, e ele via que aquelas mãos já tinham feito muita coisa errada. Muita coisa errada. E ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, por onde ele está. E ele era um homem de baixa estatura. E ele fala assim, como é que eu vou ouvir as palavras desse mestre, desse Jesus? Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. E ele sobe numa árvore. E Jesus, quando está passando ali, para debaixo da árvore e fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque essa noite eu vou cear lá na tua casa. E para nós isso pode parecer uma coisa corriqueira, mas a combinação dessas palavras mudou no coração de Zaqueu algo muito importante. Sabe por quê?
Ninguém ousava entrar na casa de um homem pecador como ele. A religiosidade da época não permitia-se isso. E aquilo que Jesus falou foi de encontro ao coração de Zaqueu. E Zaqueu, ele desce, eu acho que até caiu daquela árvore, sei lá, desceu correndo. E ele se coloca de pé no meio daquela multidão. E eu ouso até dizer que alguns centímetros a mais, eu acho que até aquele homem cresceu naquele momento. Ele fica grandão, gigante, ele que era um homem de baixa estatura, e ele fala: se eu lesei alguém, 4 vezes mais eu devolvo a essas pessoas que eu lesei. Se eu roubei alguma coisa de alguém, 4 vezes mais eu devolvo. E essa frase de Zaqueu demonstra um coração arrependido. E Jesus fala: hoje a salvação chegou na sua vida, para Zaqueu. Arrependimento. Augusto Nicodemos tem uma frase, um pregador muito famoso aí, que diz o seguinte: que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Arrependimento, meus queridos, não é quando a gente, puxa vida, pisei na bola, olha, terrível. Talvez essa é a primeira etapa. Mas o arrependimento, o coração arrependido, ele se mostra realmente quando ele vira o capítulo e ele muda. E ele muda. Mas Fabrício, eu não consigo sozinho. É difícil, Fabrício, para mim. Eu caí muitas vezes já nisso. Como é que eu vou me libertar desse pecado? Primeiro, Espírito Santo de Deus quer te libertar. E Ele, mais do que ninguém, é capaz de fazer mudanças na nossa vida que a gente nem pode imaginar. E outra coisa, você não está sozinho. Você conta com uma comunidade. Você conta com um grupo célula. Você conta com um discipulador. Alguém que vai esticar a mão. Alguém que vai te ajudar nessa caminhada de mudança. Peça ajuda. Arrependimento não é quando a gente chora. É quando a gente muda de verdade. Versículo 6. Diz o seguinte. Salmo 51, 6. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Me ensinas sabedoria. 13, perdão, eu li o errado. O 13 agora. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Esse versículo também é muito legal. Porque Davi está falando de ensinar para os outros o caminho de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o verdadeiro arrependimento nos acredita autoridade espiritual. Sem arrependimento, não adianta querer pensar que você terá autoridade espiritual. E existe uma diferença, tá, entre o arrependimento e o remorso. Existe uma diferença. Essa diferença é a diferença daquilo que vivenciou Pedro e o que vivenciou Judas. Judas teve um remorso quando traiu Jesus. Pedro também traiu Jesus, quando ele fala que nem conhecia, começa até a praguejar a respeito de Jesus ao redor daquela fogueira. Mas Pedro se arrependeu. A diferença fica muito clara quando Judas sai para se enforcar de remorso. E Pedro, no livro de Atos, se põe de pé para pregar. Ele se põe de pé como um homem arrependido, curado, transformado. E ele lhe é acreditada essa autoridade espiritual para ensinar outros a caminhar. Mas ele vivenciou a queda também. A diferença entre arrependimento e remorso, que o arrependimento ele gera a cura, o remorso ele gera a morte. O arrependimento ele é fruto do temor de Deus. O remorso é o medo de ser descoberto pelas pessoas. O arrependimento ele assume a responsabilidade. O remorso se justifica. O arrependimento é o perdão de Deus e o remorso, a acusação do diabo. Quem é você? O diabo vai te falar quando você está com remorso. Quem é você para falar isso? Quem é você para dar lição de moral nos outros se você está fazendo isso errado? Isso é acusação do diabo na nossa vida.
Deus não quer que a gente viva com baixo desse jugo de acusação. Ele quer nos dar o seu perdão. Ele quer nos curar. A diferença entre o arrependimento e o remorso é que o arrependimento nos permite testemunhar para os outros. O remorso nos faz calar, nos coloca de cabeça baixa. E o arrependimento? A pessoa arrependida, ela se perdoa. E a pessoa com remorso, ela se culpa. E o que Deus quer gerar no nosso coração é o arrependimento. O arrependimento verdadeiro. E é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra no nosso coração. Sétimo e último, versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu te traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. O povo do Antigo Testamento, ele tinha se apegado a um ritual, algo externo, de fazer os sacrifícios no templo para perdão dos seus pecados. Mas o sacrifício externo não é ele que realmente cura o nosso coração. O que cura o nosso coração é o arrependimento de dentro, lá no interior. Deus não quer ações sem arrependimento. Uma bondade não anula uma maldade. Quando nós estamos diante de um caixão, quando a gente é convidado para um velório, as pessoas normalmente falam, mas ele era uma pessoa muito boa, mas ela fazia tanta coisa boa. E muitas vezes, naquele ambiente, está nas entrelinhas dizendo, ela talvez fez coisas erradas, mas ela fez tantas bondades. E essas bondades dela vão fazê-la entrar no céu. Isso não é uma verdade. O que garante a nossa salvação eterna, o que nos livra do inferno, é o sangue de Jesus. Ele sim nos justifica de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Aplicações finais. 3 perguntas eu coloquei aqui para a gente levar para casa e nos questionarmos, né? Que é o seguinte. Primeira delas. Quais pecados sem arrependimento eu tenho mantido oculto no meu coração? Lembra do primeiro ponto. Arrependimento é um verbo que se conjuga na primeira pessoa. Isso é cada um de nós. Segundo, quais danos que eu causei que devem ser restaurados, reparados? Que danos são esses? Que nem a história do Zaqueu. E terceiro, o que eu farei hoje quanto a esse tema? Que atitude eu e você podemos tomar nesse domingo? Que dia que é hoje, Vanderlei? Que dia que é hoje? 28? Que atitudes eu posso tomar hoje, 28 de agosto de 2022, com relação a essa temática? O que você pode fazer? Que pequeno passo você pode dar na direção disso? Vamos orar? Nosso Deus e Pai Celestial, o Senhor deseja, Pai, nos curar, Pai. Curar lá no íntimo, Deus. A verdade no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos convence, Pai, do nosso pecado, Deus. Pai, tem misericórdia da minha vida e da vida que todos aqui estão, Pai. O Senhor deseja o arrependimento no íntimo, Pai. Não é sacrifícios, não é coisas externas, aparência de coisas bonitas, Pai. O Senhor não quer a nossa penitência, Pai. O Senhor quer o nosso coração. Eu clamo a Ti, ó Pai. Faz uma obra no nosso meio, nessa manhã, Pai. Cura-nos, ó Pai. Cura a minha vida, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai. Nos leve em segurança para casa, Pai. E que a Tua palavra ressoe no coração de cada um que está aqui hoje, Pai. Que a Tua palavra, ó Pai,
se transforme em atitudes práticas, a começar no dia de hoje, daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus queridos. Tenham um bom domingo. Até a próxima.